A série de Sandman foi lançada na Netflix e caiu nas graças do público em geral. E hoje eu vou falar sobre o autor da história original, Neil Gaiman. Quem é e onde vive? Você sabia que o autor tem mais adaptações de sucesso? Bora lá! Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Audição Literária e nossa primeira parada, Hampshire, na Inglaterra, local onde Neil Gaiman nasceu. Neil Gaiman é um autor muito renomado que ganhou diversos prêmios aí, Hugo, Nebula, Bram Stoker e entre muitos outros. O autor costuma transitar aí entre os gêneros de literatura fantástica e também realismo mágico, mas uma coisa é certa, em todas as suas histórias sempre vai ter ali um toquezinho fantástico e também alguns toques daquele horror meio gótico que eu amo. E aqui, além de falar do autor, é claro, eu vou fazer um tour entre as histórias dele que eu conheço e de quebra isso vai servir então como uma recomendação para você que quer começar a ler livros do autor e não sabe muito assim por onde. Durante toda a sua infância, então, Neil Gaiman, ele amava ler livros, ele amava, assim, passar o dia inteiro na biblioteca, que era, assim, o seu lugar favorito, e ele amava e devorava autores como C.S. Lewis, Tolkien, Edgar Allan Poe, Ursula Le Guin e entre outros, né? Ele começou a trabalhar como jornalista e os seus dois primeiros livros publicados, Shocking, foram de biografias. Eu fiquei muito surpresa quando eu descobri. O primeiro livro que ele lançou foi sobre a banda Duran Duran e o outro livro foi sobre o Douglas Adams, que é o autor de O Guia do Mochileiro das Galáxias. E ele comentou que ele adora pegar histórias pré-concebidas e parodiar em cima, mostrar ali a sua visão. Guardem essa info porque a gente vai ver isso mais pra frente, inclusive em outros trabalhos do autor, né? O autor, ele é um ótimo contador de histórias e ele explora muito isso mais pra frente. E aí no finalzinho então dos anos 80, ele já chega com os dois pés no peito lançando Sandman, que assim, revolucionou todo o cenário de quadrinhos ali na época. Tanto que em 91, Sandman então se tornou o primeiro quadrinho a receber um prêmio literário, o World Fantasy Award, né? Como melhor conto, né? O Sandman acabou chegando e quebrando muitas barreiras ali. E ao longo da sua carreira, então, e resultado do seu trabalho, o autor acabou meio que recebendo o status de ser um autor cult, justamente por ele transitar muito entre gêneros e escrever assim para todas as idades. E assim, gente, foi muito difícil você classificar uma obra do autor, se é fantasia, se é um sci-fi, se é um livro de terror. E eu amo isso, porque quanto mais a quantidade de elementos de uma história, maior ela se torna. Eu acho que mais chance ela tem de agradar também os públicos, né? E Gaiman é justamente conhecido por ser um autor que não consegue se manter fiel ali a um único gênero, a uma única proposta. Vocês vão perceber daqui a pouco por quê. E muitas das suas histórias, aliás, trazem aquele elementozinho X que eu falei pra vocês, que é meio que o terror / horror gótico. Ai, gente, me desculpem, mas eu sofro muito pra distinguir terror de horror. No fundo eu sei, mas na hora de falar dá uma embaralhada. Enfim, ele acabou meio que resgatando esse elemento ali nos anos 90 que tava meio fora de moda. Então assim, Gaiman, obrigada. Agora que vocês já têm um pouquinho um contexto aí, quem é o autor, então um pouquinho sobre a história dele, a pergunta que não quer calar, por onde começar a ler seus livros? Bom, como eu me tornei fã do autor ao longo da minha trajetória, é ela que eu vou contar aí pra vocês e vão identificando então quais livros é do interesse de vocês, aí anotando essas recomendações, quem sabe também dá certo. No meu caso, eu comecei com Coraline, eu comecei com a versão dos quadrinhos, eu peguei de uma biblioteca uma vez, assim, não sabia muito sobre história, já tinha ouvido falar, mas bem por cima. E assim, gente, foi amor à primeira página, eu lembro que eu fiquei super vidrada nessa história, sabe? Eu gostei muito. Aqui a gente conhece uma garotinha que é a Coraline, não Caroline, que mudou recentemente pra
um casarão, e esse é o tipo de casarão que cada andar pertence a uma pessoa diferente. E ela tá assim extasiada porque tem muito lugar para ela explorar. Ela é uma garotinha muito curiosa, então ela fica ali explorando aos redores desse casarão. Só que tudo muda num dia que ela precisa ficar trancafiada dentro de casa porque tá chovendo. E aí ela fica muito entediada e ela fica muito brava com os pais porque eles estão fazendo as coisas deles, eles estão trabalhando, eles não podem dar atenção para ela. Então ela tá terrivelmente entediada. Quando a mãe fala, olha, a casa também é nova, vai tentar explorar aqui dentro, quem sabe ainda tem um cantinho que você não conhece. E é dessa forma então que ela conhece uma porta que acaba ali ganhando o seu interesse. E, gente, essa porta está trancada. Imagina, para uma pessoa curiosa, pronto, tirou o sono da Coraline, ela precisa saber o que tem do outro lado dessa porta. Mas talvez ela não goste e ela se arrependa disso. Mas, enfim, né? Essa é a história de Coraline. A gente tem também uma adaptação que, se eu não me engano, é de 2009. É uma adaptação que é um pouquinho diferente da história original, mas eu também gosto bastante. E tem também a versão do romance, que é, assim, a minha versão favorita, que eu tive contato mais recentemente e acabou se tornando a minha favorita. Eu amo demais, gente, essa versão e essa história. Eu amo que a Coraline é uma das personagens mais inspiradoras que eu conheço, porque a gente acompanha essa história através da sua visão ali de criança, e ela é uma personagem muito corajosa, que eu aprendi e continuo aprendendo com ela, né? Porque cada vez que eu pego esse livro e releio, eu sinto que eu captei uma coisinha diferente. Acho que esse é o poder aí dos grandes infantos juvenis, né? Então essa é uma das minhas histórias favoritas do Gaiman e super recomendo vocês começarem a conhecer o autor aí por essa história também. A minha próxima experiência com o autor, então, foi Deuses Americanos, um livro que é, assim, adulto e completamente diferente de Coraline, né? Como falar sobre esse livro? É estranho porque o livro é um pouco estranho, né? Mas vamos lá, vou tentar. Aqui a gente conhece o Shadow, ele que tá saindo ali da cadeia. Ele não vê a hora de retomar a sua vida ao lado da sua esposa. Só que tudo muda e vira de cabeça para baixo quando ele sai e descobre que a mulher dele faleceu em um acidente de carro. E aí, gente, o que acontece? Ele acaba encontrando um homem, que é o Wednesday, e esse homem é super misterioso e acaba oferecendo um trabalho misterioso para ele também, que é acompanhar ele ao longo dos Estados Unidos como guarda-costas. E o Shadow, ele tá meio que sem rumo, sabe? Então ele acaba entrando nessa pra ver. Eu acho que ele é meio que capturado ali pelo mistério de toda a situação e ao mesmo tempo pela revolta dele tá vivenciando esse luto. Então ele acaba, vamos ver como é que vai dar aqui com esse maluco. E aí, dessa forma, ele segue. E quando ele menos espera, ele se vê em meio a uma guerra entre deuses do passado e do presente. É isso, então, gente. Quando você descobre como que a mecânica do livro funciona, é muito legal, porque você começa a tentar identificar quais são os deuses pela característica deles, sabe? E eu acho que esse livro aqui, ele é meio 8 ou 80. Ou as pessoas amam, ou as pessoas odeiam, sabe? O começo dele é um pouquinho lento, assim como o Shadow, sabe? Mas quando você capta, assim, o mood dessa história, você acaba se entregando a ela, as coisas funcionam. E é assim como funcionou comigo, sabe? Eu gostei pra caramba do livro. A gente tem também 2 adaptações dele, que eu sei. A gente tem os quadrinhos. Eu tenho só o primeiro volume. Eu acho que são 3 no total. E tem 2 até agora. Acho que é isso. E eu gosto muito dos quadrinhos também. Com certeza eu vou tentar continuar a história e acompanhar pelos quadrinhos. E a gente tem também uma adaptação. Eu acho que tem na Amazon. Só que eu não gosto da adaptação. Eu assisti só até o 2º ou 3º episódio, não lembro. Mas eu acabei abandonando porque não tava me agradando. A personalidade do protagonista, né, do Shadow, tá diferente. Ele tá mais irritadiço, tá mais impulsivo ali na série. E eu não gostei, porque eu gosto muito do Shadow taciturno do livro. E eu acho que é esse Shadow aqui que dá o tom pra história. Porque além de taciturno, ele também tá meio que extasiado pela situação, sabe? Então, gente, acontece tanta bizarrice com ele que eu só aceitaria se o cara fosse taciturno mesmo, sabe? Se o cara fosse mais caladão, mais calmão, como esse Shadow daqui
Então acho que é por isso que eu não curti muito ali. Acho que mudou um pouquinho a vibe do livro que eu gosto tanto. Eu acabei não curtindo muito. E eu sei que tem 2 temporadas. Eu acho que foi cancelada, então eu não sei se a gente tem a história completa. Mas é isso. Eu me consolidei fã do autor através de mitologia nórdica, que foi a minha terceira experiência com ele, então. Gente, eu vou falar pra vocês, eu vou admitir pra vocês que antes de eu ler esse livro, eu achava a mitologia nórdica meio chata, sabe? Meio desinteressante, pra falar a verdade. Aqui, o autor, ele meio que organizou, né, a história de forma linear, ali em arcos românticos, e apresentou pra gente a mitologia nórdica, né? Então, quando eu peguei esse livro aqui, eu tava com bastante pé atrás, mas eu achei tão divertido. Levem a sério quando o autor fala que ele curte parodiar então alguma coisa, que ele curte contar uma história através dos olhos dele, né? Como ele entende daquilo, porque ele realmente faz muito bem isso. E eu curti muito esse livro aqui. É um livro, assim, muito simples, com a nossa linguagem, sabe? Pra gente conhecer um pouco mais da mitologia nórdica. E é divertido, porque essa história, ela é muito divertida. Eu não sei porque eu não via graça nela e eu achava ela desinteressante, porque não é. Então eu comecei a curtir muito a mitologia nórdica e hoje eu acompanho aí diversas coisas graças a ele, né? Porque eu comecei a acompanhar de verdade através desse livro. Outra história do autor que também tem adaptação e talvez você não saiba é Stardust, O Mistério da Estrela. Esse é um livro que fez muito sucesso aí há alguns bons anos atrás. Não sei agora porque eu não acompanho mais, mas ele fazia muito sucesso na sessão da tarde, né? Talvez ainda Ainda existe sessão da tarde? Não sei, me contem aqui nos comentários porque eu tô completamente aí por fora da programação. Na verdade, esse filme, então, é a adaptação do livro do mesmo nome, né? E aqui a gente conhece uma história que permeia aí em volta do jovem Tristan. Não, tô falando errado. Tristram. Tem 2 R's. Tristram. Gente, ele é um jovem estranho. Gente, vocês perceberam que eu uso muita palavra estranha nas histórias do Gaiman, né? Tristram, então, é um jovem ali meio estranho. E o que acontece? Ele vê uma estrela cadente cair e ele promete pra mocinha que ele gosta que ele vai pegar essa estrela cadente e trazer pra ela, né? Só que ele realmente acredita nisso e ele vai atrás, então, da estrela cadente. Só que o que acontece? Para isso, ele precisa atravessar ali muralha e ir até a Terra Encantada. E, gente, a Terra Encantada é tudo pra mim. Eu gosto muito desse livro no geral, né, da jornada do personagem, mas eu acho que eu amei de verdade por causa do universo e todas as criaturinhas estranhas e toda a magia que o autor coloca nesse livro, sabe? Se você gosta desse tipo de livro, dê uma chance então, porque eu tenho certeza que você vai se sentir abraçado como eu me senti. E eu não sabia que tinha tanta coisa encantada nesse livro. Se eu soubesse, eu tinha lido antes, porque esse foi um dos meus últimos contatos com o autor. Mas enfim, chegamos no meu trabalho até então favorito do autor, que é Biblioteca Gaiman. Eu já falei bastante sobre esse livro aqui no canal. Essa aqui é uma antologia de quadrinhos, então, que se eu não me engano reúnem 5 histórias, mas aqui tem a minha história favorita do autor, então automaticamente esse aqui se tornou o meu livro, né, favorito, então, do Gaiman. São 5 histórias, então algumas são maiorzinhas, outras mais curtinhas, algumas são mais macabras. Aliás, a gente tá chegando aí no Halloween e eu super recomendo esse livro, gente, pra vocês lerem no Halloween, porque ele tem toda a vibe, sabe? Tem muitas histórias estranhas e muitas histórias sombrias aqui nesse livro, e eu li no Halloween, esse foi tudo pra mim. Talvez, assim, toda a atmosfera fez com que eu favoritasse esse trabalho e tenho até então ele como meu favorito. Mas a minha história favorita chama Mistérios Divinos e é muito louco porque a gente tem aqui um homem que oferece uma história para um outro homem, sabe? Os dois são estranhos um para o outro. E a gente começa aqui uma jornada e uma história dentro de uma história. E só lá no final você vai compreender o contexto de tudo e o porquê que esse estranho ofereceu essa história pro outro, sabe? Agora que eu li Sandman também, eu vi como que o autor é realmente muito bom nisso, de colocar uma história dentro de outra história, sabe? Já é difícil às vezes fazer isso dentro de um livro, né, de um romance,
Mas num quadrinho ele consegue fazer isso perfeitamente. Quando eu li essa história, eu lembro que eu cheguei no final e eu falei, gente, eu não acredito que é isso o que eu tô entendendo. Eu li, eu voltei e eu reli. Aí quando eu entendi que era exatamente o que eu tava entendendo mesmo, eu fechei o livro e fui ficar em posição fetal, refletindo sobre a história. Eu não lembro se eu chorei. Então fica a recomendação, foi assim, muito especial esse livro. Eu não sei se o prestígio veio porque eu gosto tanto do autor, sabe? Então eu apreciei muito mais essas histórias por conta disso. Ou se todas as histórias são realmente muito boas. Mas eu curti. Umas mais do que outras. Mas no geral eu achei um compilado de histórias muito, muito bom. E fica então essa recomendação preciosíssima pra vocês. Lê no Halloween, gente. Por último, eu vou compartilhar minha experiência mais recente, que foi então lendo Sandman. Sério, gente, eu li esse livro aos 46 do segundo tempo, porque eu não ia ler, eu ia simplesmente assistir a série. Resolvi ler para assistir a série no dia que a série foi lançada. E assim, status, eu ainda estou no segundo quadrinho, né, da Casa de Bonecas, e só assisti a série até o 5º episódio. Faltam 3 episódios para terminar. A primeira coisa é que eu fiquei com muita pena da minha experiência de leitura, que foi, então, ler esse livro através do aplicativo Kindle e no celular. Tem a versão em inglês no Kindle Unlimited, então, assim, compensa bastante, porque as edições costumam ser um pouquinho caras. E aí eu decidi encarar e ler no celular, porque aí eu tenho acesso, então, ao quadrinho colorido. Mas, gente, que pena. Eu leio essa história sabendo que a experiência seria diferente se eu tivesse o livro físico em mãos, sabe? Enfim, chorei aqui pra vocês, quem quiser me dar de presente, tá bom? Aqui nós temos um homem que se auto-intitula, então, como Magus, e ele mexe ali com magia, mas assim, o que dá pra entender é que ele é meio amador, né? E a ideia dele, então, é fazer um ritual para conjurar a morte, porque ele quer muito o filho de volta, o filho dele que faleceu recentemente. Mas no ritual que ele faz, ele acaba conjurando, então, Morpheus, que é um perpétuo que é responsável pelo mundo dos sonhos. Aí quando ele conjura, então, Morpheus, todo lugar começa a ter um pane ali. Algumas pessoas não acordam mais, outras simplesmente não conseguem mais dormir, outras viram sonâmbulas ambulantes, sabe? E andam meio que desacordada. Só que quando então Magus percebe que as coisas deram errado, parece que ele fica ainda mais enfurecido e ele quer arrancar alguma coisa, alguma barganha ali do Morpheus. Ele não consegue trazer o filho de volta, não tem importância, eu quero poder, sabe? Eu quero imortalidade, enfim, né? A ganância. Só que Morpheus não quer barganhar com ele, então ele fica lá quieto, esperando uma oportunidade para tentar escapar. E pode ser que isso demore alguns anos aí, alguns bons anos. E assim, gente, cá entre nós, todo mundo fala que essa é a obra máxima do Neil Gaiman, né? Então, por mais que eu tentasse, assim, me controlar um pouquinho as minhas expectativas, foi muito difícil. E mesmo assim eu me surpreendi. E eu gostei muito do que eu vi ali no quadrinho, sabe? Mesmo estando um pouquinho perdida, né? Por querer o livro físico ou por estar lendo inglês, que não é tanto a minha praia, eu me surpreendi, assim. Eu fiquei vidrada no que ele tava fazendo, sabe? Meu Deus, o que essa história tá fazendo aqui agora? E depois lá no final entender por que ele apresentou uma história, sabe? Como eu não finalizei ainda a série, nem assim o quadrinho, né? Eu super recomendo pra vocês o conteúdo do PH, que tá fazendo a cobertura e também faz assim o comparativo, sabe? Muito, muito, muito legal. Algumas coisas eu já vi, outras não, porque eu tô com medo de pegar spoiler, mas eu acompanho e confio no conteúdo dele. E eu sei que se vocês estão procurando um conteúdo mais direcionado à série, eu recomendo eles então pra vocês acompanharem. E vocês já devem ter escutado falar então que a série tá absurdamente fiel com o quadrinho. Gente, tem assim frame, tem diálogos iguais, assim, sabe? Caracterizações. Eu fiquei assim muito, muito chocada com isso. Fiquei muito, muito feliz porque é uma história que é difícil de ser adaptada. E eles fizeram, então, com todo o carinho. Porque o Neil Gaiman já é um autor, então, com uma base de fã muito grande. Parece que eles fizeram, assim, com muito carinho para agradar
mesmo as pessoas, né? Pode ser, algumas pessoas falaram que esse formato foi um pouco confuso pra série, mas eu não ligo, sabe? As pessoas que lutem, então, pra entender, porque eu sou fã, eu quero o service e eu fiquei muito, muito feliz com o que eu vi. Mas eu só vou concluir meu pensamento sobre mesmo quando eu finalizar a série. E até mesmo as mudanças que tiveram. Nossa, eu achei que super couberam ali pra trama e achei que como adaptação fez super, super sentido. E como eu falei pra vocês, faltam 3 episódios pra eu finalizar. Espero que até lá eu continue feliz desse jeito como eu tô com a série. Pra concluir rapidinho as coisas então que eu já li do autor, tem também João e Maria, que é um reconto, então, do conto original, né, o conto de horror, que eu li e eu curti, não tá entre os meus favoritos, mas eu também curto bastante. E tem esse trabalho também, que são seres mágicos e histórias sobrenaturais. Que ele tem então com Alça Antônio, essa aqui é uma antologia também de contos. Gente, é uma edição assim maravilhosa, linda. Eu não curto muito todos os contos, mas eu gosto da vibe que tem aqui, sabe? Alguns contos se conversam bastante e o conto do Gaiman também é muito legal. Então fica essa dica aqui pra vocês também. A verdade é que não existe um caminho, né? Como eu falei pra vocês, cada história do autor tem uma promessa ali diferente, ele conversa muito bem com diversas pessoas e diversas idades mesmo, então acho que qualquer solução que você tomar aqui, eu acho que vai ser um bom caminho, né? Como o meu deu certo, eu compartilhei com vocês, mas eu acho que independente de qual livro vocês escolherem, acho que vai dar bom, confio que vai dar bom. E livros que eu não li do autor, mas que eu quero muito, né? A gente tem, então, Lugar Nenhum e Filhos de Anansi, que fazem parte ali do universo de Deuses Americanos. Eu tenho loucura para ler. A gente tem, então, Good Omens ou Belas Maldições, que eu não li o livro. É um livro que ele tem em parceria com Terry Pratchett. E aí a gente tem também uma adaptação pela Amazon. E apesar de não ter lido o livro ainda, eu amo essa adaptação que está prestes aí a ganhar uma segunda temporada. Nessa história a gente tem então um anjo e um demônio sendo mais que amigos, friends aí por toda a eternidade e às vezes tendo que salvar aí a humanidade, né, pra disfarçar um pouquinho o tédio. Então eu curto muito a série e tenho muita vontade de ler o livro. E pra finalizar, 2 livros que eu tenho muita vontade de ler, então, do autor, é O Oceano no Fim do Caminho e O Livro do Cemitério. São livros muito recomendados também do autor. E apesar de eu não conhecer, fica aí também pra vocês colocarem no radar de vocês, porque se as pessoas recomendam, deve ser bom. E eu fico feliz que ainda tem coisa pra conhecer do autor, sabe? Porque ruim vai ser quando eu ler tudo assim, aí não tem mais coisas pra devorar. Mas tem muito mais coisas que eu não li dele, além disso que eu citei. Mas esses são os principais, então, que estão aí no meu radar. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse guia. Me contem aqui nos comentários qual que é a situação de vocês, então, com o autor. Se vocês têm interesse de ler, se vocês já começaram, se vocês já leram alguma coisa, se não leram ainda, por qual ficaram com vontade de começar. Qual desses que chamou aí mais a atenção de vocês e vocês ficaram com mais vontade, né, de conhecer. Não esquece, então, de deixar um comentário para engajar aí o vídeo. Confere se você é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu like se você gostou do vídeo e compartilhe com os amigos. Até o próximo!